O primeiro milagre de Jesus. Em João, capítulo 2, versículos 2 a 11, nos diz: Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E haviam 6 talhas, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E este, tendo provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e disse: o costume é oferecer primeiro o bom vinho, para depois oferecer o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos milagres em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este milagre aconteceu justamente num casamento, e as Escrituras dão testemunho através disso. Mostra-nos que antes de Jesus realizar qualquer milagre, ou de cura ou de libertação, ele se interessou em abençoar primeiramente o casamento e, em consequência, a futura família. A família tem prioridade no plano de Deus, pois ele não a criou para fracasso, e sim para ser bem-sucedida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nos diz: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Assim, o casamento foi abençoado por Deus, como também instruiu o casal para que tivesse muitos filhos. Essas famílias formam o povo de Deus, formam uma família que é a igreja, a noiva de Cristo. Jesus participava como convidado de um casamento, e tendo terminado o vinho, restou somente água para servir aos convidados. O vinho, para os judeus, era um sinal de abundância, de alegria e de bênçãos, portanto, não podia faltar na festa. A água era a matéria-prima para que o milagre pudesse acontecer. Haviam 6 talhas vazias, e foi Jesus que mandou enchê-las. A água representa a palavra de Deus e também o Espírito Santo. Jesus é a palavra. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, Jesus disse: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Em João, capítulo 7, versículo 38, nos diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vemos então que Jesus preenche o nosso vazio, tornando-nos felizes. Podemos, nesta mensagem, observar um motivo principal para o milagre. As 6 talhas estavam vazias. Quando estamos vazios da palavra de Deus, isto é, quando falta a água da vida em nós, o milagre não acontece. O vinho foi transformado porque as talhas estavam cheias. Por isso, precisamos estar sempre cheios da palavra de Deus, que é representada pela água. Jesus é a palavra. A palavra de Deus é um maná que cai do céu e que nos alimenta. Este maná está oculto,
E para descobrirmos as bênçãos de Deus, para descobrirmos a palavra oculta, temos que ler a Bíblia, temos que descobrir esse tesouro, esta herança que Deus nos deixou em testamento, isto é, o Velho e o Novo Testamento. A palavra de Deus nos diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando descobrimos a herança que o Senhor nos deixou, tomamos posse de suas promessas e nos tornamos livres do sofrimento. Vamos agora entender o significado das talhas e por que haviam 6 talhas. O número 6. O homem foi criado no 6º dia. Gênesis 1, versículos 27 a 31. 6 é o chamado número de homem. Apocalipse 13, versículo 18. Vemos que o milagre não depende só de Deus, mas há uma participação do fator humano ligado ao milagre no casamento. As talhas. As talhas eram recipientes para o vinho que Jesus transformaria. Geralmente eram pedras talhadas e cavadas. Isto sugere quão duros somos no que tange aos nossos relacionamentos e quanto precisamos ser trabalhados por Deus na nossa forma de agir no matrimônio e nas demais áreas de nossa vida. Quanto mais cavados nos deixamos ser pelo agir de Deus, maior será o potencial para receber o vinho, ou seja, o Espírito Santo. Somos pedras vivas e uma pedra bem cavada comporta mais vinho. As pessoas procuram a alegria em coisas do mundo, mas essa alegria é transitória, deixando a pessoa novamente vazia e deprimida. Porém, a verdadeira alegria surge quando passamos a ser cheios da palavra de Deus, pois somos preenchidos pelo vinho, pela alegria do Senhor. Jesus usava mensagens figuradas, comunicando uma forma mais concreta para transmitir um ensino. A palavra de Jesus sobre o vinho faz parte desta relação de figuras de linguagem usadas por Jesus. Tendo terminado o vinho, havia somente água para os convidados. A água não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor, mas o vinho tem sabor. Jesus transformou a água em vinho, pois o casal se uniu pelo matrimônio e suas vidas passariam a ter gosto, a ter sabor. O homem se casa para fazer feliz a esposa. Da mesma forma, a mulher para fazer feliz o esposo. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos a fazer parte da igreja, a noiva de Cristo, e em nossas vidas processa-se um casamento, uma comunhão com o Senhor, pois a nossa vida passa a ter mais sabor, mais gosto. Somos transformados pela água que representa a palavra de Deus. Nossas talhas, ou seja, nossos corações, ficam cheios da água transformada, que também representa o Espírito Santo, e o milagre acontece em nossas vidas. Por outro lado, o noivo, que é Jesus, também se alegra, pois passamos a ser filhos obedientes, como também ele se alegra com a nossa fidelidade. O milagre de Deus em nossas vidas está diretamente relacionado com a busca que fazemos cultivar a sua presença. Temos que praticar os princípios espirituais
e sermos felizes, assim como nosso Pai Celestial sempre desejou. Amém? Eu sou Carlos Calmar e aqui fica um convite para você. Entregue sua vida a Jesus. Descanse nos méritos de Jesus e o Espírito Santo lhe guiará neste processo de contínua transformação de sua vida, até que um dia seu corpo será transformado à perfeita imagem e semelhança de Cristo. É isso que Deus nos faz, nos transforma de pecadores a seres incorruptíveis, à imagem de Cristo. E essa é a nossa salvação. E que as bênçãos de Deus sejam com todos. Amém. Em nome de Jesus.